internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pode Rir. Hoje comigo, Bruno Schreiner, e meus colegas Bruno Rui e Leonardo Landucci, temos o prazer de receber o professor Vitor Lopes Andrade. Vitor é graduado em Relações Internacionais pela Unesp, mestre em Antropologia Social pela UFSC e doutorando em Social Anthropology na Universidade de Sussex. Professor Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Professor, obrigado pela possibilidade de batermos esse papo sobre esse tema que merece mais atenção e sobre o qual muitos de nós desconhecemos a real profundidade e dimensão dele. E eu gostaria de começar justamente por esse ponto, o nosso desconhecimento. Enquanto conversávamos para marcar a conversa, você comentou que o mais correto é utilizarmos o termo refugiado por motivos de orientação sexual. E a minha pergunta já é, primeiro, por quê? Essa é uma excelente pergunta, assim, não é que seria o modo mais correto, assim, mas é o modo que eu prefiro me referir a esse tema. Só antes de entrar nessa questão conceitual propriamente dita, de fato é um tema bastante recente ainda. No mundo, não tanto, mas no Brasil tem ganhado mais atenção nos últimos anos. Mas ainda tem muita coisa a ser pesquisada, ainda tem um desconhecimento muito grande da sociedade, de uma maneira geral, mas também na área acadêmica. Então, assim, eu parabenizo vocês também por terem trazido à tona esse tema que mesmo nas relações internacionais não é ainda muito debatido, apesar de estar crescendo, né, tá ganhando cada vez mais visibilidade no Brasil, em especial a partir de 2017, 2018. Mas indo para a tua pergunta, então, Bruno, tem uma disputa aí de categorias, tá? Não só na área do refúgio, mas nessa área dos direitos sexuais, na área de estudos de gênero e sexualidade. São questões epistêmicas, ou seja, que dizem respeito à própria produção, à própria compreensão de como se produz o conhecimento, e são questões políticas também. Então, a depender do autor, a depender da língua que se escreve também, algumas pessoas preferem falar de refugiados sexuais, como vocês tinham inicialmente proposto, ou de refugiados LGBT, ou refugiados LGBTQIA+, ou refugiados queer, ou refugiados por motivos de orientação sexual, que é o termo que eu particularmente acho mais adequado por dois motivos, né? Primeiro, porque alguns desses conceitos, eles remetem a questões que são identitárias. E a sexualidade, entendida como uma identidade assim, mais fixa, às vezes, mais coesa, é uma ideia muito ocidental, né, que foi desenvolvido nos países ocidentais e que não necessariamente compreende a maneira como as pessoas em outras esferas culturais, em outras localidades, entendem a sua própria sexualidade. Mesmo o termo queer, que no início a ideia foi justamente combater essa questão identitária, hoje acabou, né, virando mais uma questão identitária também. Então, quando a gente usa refugiados LGBTQIA+, por exemplo, isso remete mais a uma questão identitária. Enquanto que, né, as práticas, os desejos das pessoas não necessariamente dizem respeito a uma questão de identidade. Então, a autoidentificação pode não ser nesses termos, né? Lésbica, gay, bissexual. Por isso que eu acho mais interessante, ao menos em língua portuguesa, dizer refugiados por motivos de orientação sexual, porque fica mais amplo, né? Orientação sexual como uma questão que possa ser fluida, mas também com uma ampla variedade de conceitos, de percepções, de práticas, de desejos. Então, essa é uma questão conceitual. A outra questão, e aí eu particularmente não gosto do termo refugiados sexuais, porque parece que a gente reduz a vida dessas pessoas à sexualidade delas, né? Como se nada mais importasse a não ser ali o aspecto sexual. E claro que a sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero são aspectos muito importantes da vida dessas pessoas, mas é uma parte da vida, né? Também são pessoas que têm gênero, que têm raça, etnia, que têm nacionalidade, que têm uma idade específica, que têm uma profissão, que têm outros marcadores sociais da diferença aí. E aí isso é uma crítica que eu faço, que eu tenho desenvolvido especificamente na minha tese de doutorado agora, que é uma crítica em especial a esse campo de estudo,
que foi formado, né, e a maior parte dos estudiosos são da área do direito, que, por ser essa questão legal muito importante na determinação do refúgio, ou seja, como a pessoa prova uma orientação sexual, como ela prova uma sexualidade, uma consequência desse foco extremo na sexualidade é que muitos estudos e o campo, de uma maneira geral, acaba reduzindo as pessoas à sexualidade delas. Então eu acho que isso é algo a ser combatido, assim, né? Que a gente, claro, a gente está falando da sexualidade dessas pessoas, é uma questão importante no processo de solicitação de refúgio, mas a gente não pode limitar a vida das pessoas, a gente não pode reduzir, né, tudo o que elas viveram nos países de origem, ou todos os planos, os anseios, os desejos ao campo sexual. Por isso que eu acho mais adequado o uso do termo refugiados por motivos de orientação sexual e identidade de gênero, mas que fique claro que, assim, é a minha percepção, e outros autores eles vão discordar, porque tem toda essa questão epistêmica e política dos conceitos. Inclusive, quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, o termo que eu usei foi refugiados não heterossexuais, com hífen, e aí tem lá uma explicação do porquê. Mas agora eu tendo a usar refugiados por motivos de orientação sexual e identidade de gênero, por achar que condiz mais com a realidade, assim, do que a gente vê quando a gente conversa com essas pessoas, quando a gente estuda o assunto. Muito interessante, Vitor. Inclusive, queria dar oi para o nosso ouvinte, oi para o Vitor. E eu achei muito interessante essa questão que você mencionou, dessa interseccionalidade de identidades, né, que acabam focando muito na questão sexual e apagando outras identidades que a pessoa, porventura, tenha e se identifique, né? E por isso eu queria lançar para você uma pergunta sobre a identidade nacional dessas pessoas. Quais são os países dos quais essas pessoas mais costumam sair? Quais os países que elas também mais costumam ser recebidas? Então, como que essa questão nacional e dos estados apresenta-se nessa questão identitária e na questão do próprio refúgio? Essa é uma pergunta muito interessante, mas muito difícil de ser respondida. Em especial porque tem uma ausência de dados sobre o refúgio no geral, não, mas sobre o refúgio especificamente por motivos de orientação sexual. Então, para vocês terem uma ideia, o Acnur estima que acho que 20 e poucos países, eles reconhecem a condição de refugiado por motivos de orientação sexual e identidade de gênero, né? O Brasil é entre esses países. Mas dados oficiais, dados estatísticos, só 4 países divulgam ou já divulgaram. 3 na Europa, né, são eles o Reino Unido, a Bélgica e a Noruega, e o Brasil é o 4º país que divulga dados sobre isso. Então vejam o Brasil aí com certo protagonismo nessa temática no cenário internacional. Apesar de que, e daí faço já uma ressalva em relação aos dados divulgados pelo Brasil, eles foram divulgados em 2018, no final de 2018, compreendendo o período de 2010 a 2018, e eles nunca foram atualizados, tá? Então, apesar do Brasil ter divulgado, e a maneira como foi divulgado é muito interessante, isso está disponível online, então você consegue ver por nacionalidade, por gênero, por região onde essas pessoas solicitaram refúgio no Brasil, mas esses dados nunca foram atualizados. Então a gente tem os dados de 2010 a 2018, também não foi explicado por que não tem os dados anteriores a 2010. A gente sabe que os 2 primeiros casos que se tem notícia no Brasil foram em 2002, né, então 8 anos antes, e esses dados não foram atualizados. Então esses dados não compreendem, por exemplo, o contexto da imigração venezuelana, que tem um número muito grande, e deste número muito grande, uma parcela considerável que se identifica, né, com questões de orientação sexual e identidade de gênero, não heteronormativas, não cisgêneras, ou seja, pessoas, né, que trazem essas questões que no Ocidente a gente costuma chamar como, né, se identificando como gay, lésbica, bissexual, transexual. Então, esses dados já estão defasados, tem uma necessidade de se atualizar esses dados. Mas só a título de curiosidade, isso está disponível online, é muito fácil de encontrar.
foi uma parceria feita entre o Acnur, né, a Agência da ONU para os Refugiados, e o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão do governo brasileiro que cuida, né, dessa parte. Então, ali os dados que a gente tem é que foram feitas, de 2010 a 2018, 369 solicitações. Então, cerca de 370 solicitações, o que é um número considerável, né, para o Brasil. E os países de onde mais vieram para o Brasil eram, né, na época desses dados, Nigéria, Gana e Camarões. Então, isso foi algo que eu percebi durante a minha pesquisa de mestrado também, que no Brasil o perfil dos solicitantes de refúgio por motivo de orientação sexual eram homens jovens que vinham de países do continente africano, em sua grande maioria. Mas aí também a gente tem que fazer uma ressalva, tá? Nem todas as pessoas que não são heterossexuais solicitam refúgio por causa disso. Tá? Foi uma das coisas que eu descobri com a minha pesquisa no Brasil. Quando existe qualquer outro motivo para solicitar o refúgio, os solicitantes normalmente usam esses outros critérios e só depois, posteriormente, às vezes, eles citam a orientação sexual. Tá? Então, se a gente pensar nesses próprios nigerianos, né, que é o maior número, muitos, a depender da região em que eles viviam na Nigéria, se era dominada por grupos paramilitares, né, e se eles sofriam perseguição, portanto, política, eles alegam a perseguição política, não necessariamente eles alegam a questão da orientação sexual. Ou então os sírios, por exemplo, que num dado momento no Brasil era o maior número de solicitantes de refúgio vinham da Síria. Como eles tinham vários motivos para se solicitar refúgio, dificilmente se falava sobre questões de orientação sexual. Então vejam também que esse número de solicitações por motivos de orientação sexual é menor do que o número de solicitantes que não são heterossexuais, porque é muito comum que não se fale essa questão da orientação sexual. Entre outros motivos, porque essas pessoas normalmente estão fugindo das polícias, né? Elas estão fugindo do Estado Nacional. E quando elas chegam no Brasil, elas têm que solicitar refúgio para a Polícia Federal. Então isso pode ser um impeditivo, entre outras questões. Mas depois dessa digressão enorme, né? Voltando para a tua pergunta especificamente. Em linhas gerais, e aí assim, linhas muito gerais mesmo, porque a gente não tem dados quantitativos sobre isso, os países onde essas pessoas normalmente saem, onde elas mais saem, são países do continente africano e países do continente asiático e também da América Central. Enquanto que os países que mais recebem não necessariamente que mais reconhecem, né, essas pessoas como refugiadas por motivos de orientação sexual, mas onde parece haver um maior número de chegadas em relação a isso seriam os países europeus e os países da América do Norte, né, ali não o México também, mas muito mais Estados Unidos e Canadá. Mas aí, um último alerta, assim, né, para internacionalistas do Brasil e do mundo. Vamos tomar muito cuidado do que é muito comum, né, nessa área das relações internacionais, de fazer uma hierarquia cultural. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, de dimensões geográficas, não quer dizer que a gente possa classificar o mundo como os países de onde saem essas pessoas sendo bárbaros e os países onde recebem essas pessoas como sendo civilizados. Por vários motivos, que a gente podia fazer um outro podcast específico só sobre essa questão. Mas, mais uma vez, né, a gente não pode reduzir o que essas pessoas viveram nos países de origem apenas à sexualidade, né? Elas tinham famílias, elas tinham profissões, elas tinham escolaridade, não só a questão sexual, que normalmente, né, elas foram perseguidas ou tinham um fundado temor de serem perseguidas para sair dos seus países. E quando elas chegam nesses países europeus, nesses países da América do Norte ou em outros países, não quer dizer que os problemas delas se resolvam, porque muitas vezes é um processo muito difícil de conseguir ser reconhecido como refugiado, em geral e em particular pela orientação sexual. Essas pessoas normalmente enfrentam questões de racismo, de xenofobia, toda a inserção nessas sociedades receptoras também é muito complicada. Então, não vamos aqui cair, né, nessa distinção, nessa hierarquia cultural entre barbárie e civilização, porque isso, de fato, não se aplica, não é isso que está aqui em jogo, tá? Mas tem uma dificuldade em relação a dados, tá? É muito difícil de se fazer análises mais precisas
devido à ausência de dados oficiais sobre esse tema. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor, você falou bastante sobre alguns diferentes países nessa última pergunta, né? Comentou bastante sobre eles. E a sua dissertação, né, de mestrado fala sobre refugiados por motivos sexuais, especificamente na cidade de São Paulo. O doutorado trata da busca de asilo, né, com base na orientação e identidade de gênero no Reino Unido e na África do Sul. E a gente ficou um pouco curioso para saber quais são as similaridades, as particularidades, as peculiaridades, né, que você conseguiu identificar e consegue identificar entre os tais grupos afligidos por esse problema, em sociedades, em economias tão distintas, assim como o Brasil, como o Reino Unido, como a África do Sul. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Tá, essa é uma pergunta muito interessante também, assim, desde que eu comecei a pesquisar esse tema em 2014, eu acho, eu tinha essa questão da comparação, né, de comparar a situação em diferentes lugares, em diferentes países. E uma questão que me parecia muito interessante, que eu ainda tento fazer, que é comparar o que se convencionou chamar de Sul global com o que se convencionou chamar de Norte global. Né? Então, Brasil, Espanha, Reino Unido e África do Sul, tanto em termos da parte legal, né, da parte jurídica, como dos aspectos sociais. Porque quando eu comecei a estudar esse tema, e depois que eu fui desenvolvendo mais, eu percebi que tinha muita pesquisa nos países centrais, né? Então tem muita coisa publicada na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, que de alguma certa forma reforça, né? Acaba caindo no que eu acabei de criticar com vocês, ou seja, passa-se a ideia de que só esses países recebem, que então, portanto, o Sul global é a barbárie e o Norte global é a civilização. Então eu queria justamente comparar essas questões. E aí, como você bem disse, a minha dissertação de mestrado ela foi focada especificamente na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, mas depois eu tive a chance de fazer uma pesquisa durante, na verdade, né, através de um estágio de pesquisa, eu tive a chance de conhecer a realidade de Valência, que é uma cidade na Espanha. E aí eu fiz essa análise comparativa, isso está publicado, inclusive, né, se nossos ouvintes tiverem interesse, está publicado numa revista italiana que chama Genius, foi publicado em inglês, essa pesquisa em 2018, e aí eu comparo o Brasil e a Espanha em termos do processo de solicitação de refúgio e em termos da integração local, né, ou seja, aspectos para além da questão legal. Em termos da solicitação de refúgio, o Brasil tem um posicionamento bastante interessante, bastante pioneiro, porque a questão central é como as pessoas provam, né, como elas comprovam a orientação sexual. E no Brasil, via de regra, né, apesar de um ou outro caso assim, problemático, considera-se a autoidentificação, ou seja, a narrativa da pessoa. Se a pessoa tem uma narrativa coerente, crível de que é gay, lésbica, bissexual, ou enfim, o termo que a pessoa prefira usar. Bom, então, em relação a essa comparação, né, Brasil e Espanha, daí no que diz respeito em outros aspectos, né, não os aspectos do processo de solicitação de refúgio, mas em termos do que normalmente se chama de integração local, daí é interessante que foi a perspectiva inversa, ou seja, o Brasil, e isso, né, foi uma pesquisa realizada ali em 2016, 2017, hoje o cenário já é bastante diferente. Mas até ali tinha muito pouco apoio, né, especificamente redes de apoio para os solicitantes de refúgio e refugiados por motivos de orientação sexual, mesmo na cidade de São Paulo. Então, normalmente, eles e elas não se conheciam entre si, as organizações estavam começando a pensar algumas práticas específicas para esse público, ainda tinha um desconhecimento também do poder público, né, da Secretaria de Imigração, da Secretaria de questões de orientação sexual. Então, ainda tinha, assim, um vácuo no que diz respeito a redes de apoio. Enquanto que nisso, a Espanha, não só as organizações que trabalham com refugiados já tinham essa pauta, mas também muitas organizações que trabalham com pessoas LGBT+, também tinham a pauta do refúgio. Então, já havia essa interseccionalidade no que diz respeito às redes de apoio. Então, tanto por parte das organizações que trabalham com refugiados, como por parte das organizações que trabalham com pessoas LGBTQIA+, e inclusive algumas organizações específicas
para refugiados por motivos de orientação sexual. Então, no aspecto da integração local, né, nos aspectos sociais, parecia mais interessante ali o cenário que se apresentava na Espanha. Mas para quem quiser detalhes, para quem quiser saber um pouco melhor sobre isso, está publicada essa pesquisa já, esse artigo. Aí, no doutorado, como eu fui fazer o doutorado na Inglaterra, né, a minha ideia era comparar a Inglaterra com a África do Sul, não só por ser um país do chamado Norte Global e um país do chamado Sul Global, mas também pela questão ali colonial, né, questão histórica colonial. E aí tem um artigo também publicado numa revista brasileira que chama REMU, a Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, é de 2020, esse artigo, em que eu comparo em termos do processo de refúgio. Na verdade, é mais uma comparação de como esses dois países chegaram ao entendimento de que orientação sexual e identidade de gênero também seria um critério para se reconhecer a condição de refugiado. E aí, assim, foi publicado em inglês, mas, enfim, quem quiser também tem como acessar esse artigo. Mas, em linhas muito gerais, o que eu descobri, né, com essa pesquisa? Que ambos os países tentavam dificultar ao máximo o reconhecimento desses refugiados. Só que na Inglaterra, isso era mais orquestrado e mudava de tempos em tempos. Então, primeiro, teve uma lentidão muito grande de considerar orientação sexual e identidade de gênero como um grupo social específico, que é o critério lá da Convenção dos Refugiados, para se reconhecer, né, a condição de refugiado. Depois eles mudaram para uma percepção em que eles consideravam as pessoas sendo realmente gays, lésbicas, bissexuais, mas eles diziam, vocês não estão em perigo nos seus países de origem, vocês podem voltar para os países de origem e mudar de cidade, tudo vai ficar bem, até chegar no entendimento atual da Inglaterra, já há alguns anos, de que eles dificilmente consideram a pessoa como sendo, de fato, verdadeiramente gay, lésbica, bissexual, transexual. Então, a dificuldade é como essas pessoas conseguem comprovar, né, a própria orientação sexual, porque elas têm que se encaixar nessas caixinhas narrativas identitárias ocidentais. Então, esse foi o processo, mais ou menos, na Inglaterra. Enquanto que na África do Sul, a gente tem uma constituição muito avançada, a gente tem uma lei de refúgio muito avançada. Então, em termos legais, né, assim, em termos formais, está tudo lá muito bem posto, mas na prática é muito difícil não só de ser reconhecido como refugiado, mas de se conseguir solicitar um refúgio, porque os locais onde se tem que ir para solicitar refúgio, eles mudam constantemente, eles fecham. Então, também tem, por parte do Estado, uma tentativa de impedir, de certa forma, esse reconhecimento, mas de uma maneira mais desorquestrada, um pouco mais bagunçada do que na Inglaterra. Então, esses foram os meus resultados, assim, dessa parte da pesquisa. Mas aí o que aconteceu? Com a pandemia, eu fiquei impossibilitado de ir para a África do Sul fazer pesquisa de campo. Então, a minha pesquisa de doutorado teve que ser reformulada e eu acabei focando apenas na Inglaterra, né? As questões jurídicas e as questões sociais, né? As questões de onde eles moram, como eles conseguem emprego, as questões linguísticas, de discriminação, uma série de questões, mas daí na cidade de Londres, né, na Inglaterra. E o que eu queria ressaltar desse aspecto social é o que eu tinha falado anteriormente, daí já tentando fazer uma comparação, né, entre 3 países agora, que isso não está publicado ainda, entre Brasil, entre Espanha e entre Inglaterra. No que diz respeito aos grupos de apoio, as redes, né, de apoio, essa discussão está um pouco mais avançada na Inglaterra, no sentido de que tem um conhecimento do setor que trabalha com refugiados sobre a questão de orientação sexual e identidade de gênero, tem um reconhecimento do setor que trabalha com questões de orientação sexual e identidade de gênero sobre refugiados, sobre imigrantes. Então, não só nós temos as organizações que trabalham para refugiados, as organizações que trabalham para pessoas LGBTQIA+, como nós também temos organizações que trabalham nessa intersecção, especificamente para refugiados por motivos de orientação sexual e identidade de gênero, e são várias, tá? Em especial em Londres. Mas o que eu acho mais interessante de tudo, existem grupos
políticos organizados dos próprios solicitantes de refúgio e refugiados. Então, tem pelo menos 2 na cidade de Londres. Tem mais, na verdade. Tem 2 que são maiores na cidade de Londres e também em outras cidades na Inglaterra, em que os próprios solicitantes, na verdade, próprios refugiados, depois de terem passado pelo processo, depois de todas as dificuldades que eles encontraram, eles criaram seus próprios grupos de apoio. Então, eles se juntam a outros solicitantes, a outros refugiados, e daí eles têm um apoio que é um apoio financeiro, é um apoio em termos de moradia, é um apoio em termos de saúde mental, né, em termos psicológicos, afetivos, e também sobre o próprio processo de solicitação de refúgio. Então, dicas do que fazer, do que não fazer. Então, isso é o que eu acho do aspecto social o mais interessante, né? Não só ter a intersecção em termos de política pública, em termos da sociedade civil, mas quando os próprios solicitantes de refúgio e refugiados se organizam politicamente para reivindicar as suas vozes, as suas demandas, né? Entre outros motivos, porque eles não acham que as vozes deles são reconhecidas pelas outras organizações. Então, eles mesmos se organizam politicamente para fazer isso. Mas, assim, isso foi um apanhado geral, assim, né? Claro que a gente podia comparar esses países, né? Não só Brasil, Espanha e Reino Unido e África do Sul, mas aí fazendo análises mais profundas de acordo com cada tópico, né? Eu apresentei aqui uma visão muito, muito geral, assim, para vocês. E eu gostaria mesmo de pegar esse ponto sobre como que os grupos e os grupos dentro da sociedade se organizam para atuar nessas pautas e trazer para a política nacional. De que maneira o Estado brasileiro, e agora um novo governo que se inicia em 2023, pode e deveria atuar para tratar melhor esse assunto naquilo que a política nacional alcança? Que, na sua resposta, eu vi a organização de grupos civis, mas de que forma o Estado brasileiro poderia atuar em cima desta pauta? Essa é uma pergunta muito boa também. Como eu mencionei anteriormente, o Brasil ele tem demonstrado um bom posicionamento em relação a esse tema, tá? Inclusive, os 2 casos lá em 2002, que foram reconhecidos como refugiados por motivos de orientação sexual, foram bastante pioneiros. Enquanto algumas questões jurídicas ainda estavam sendo questionadas no âmbito internacional, o Brasil já considerou. Por exemplo, foram 2 colombianos, que foram um casal, 2 homens gays colombianos que foram reconhecidos em 2002. Eles não eram perseguidos pelo Estado, eles eram perseguidos por um grupo paramilitar. E ainda havia no cenário internacional essa discussão se o agente persecutório tinha que ser o Estado ou se podia ser outros atores não estatais. Então, o Brasil, né, assim, simplesmente falou, não, eles são perseguidos, têm fundado o temor de perseguição e os reconheceu como refugiados, o que foi bastante inovador, bastante pioneiro, né? Então, o Brasil ele tem um bom posicionamento e tem avançado também ao longo do tempo o entendimento e, digamos, as políticas em relação a isso também. Mas aí a tua pergunta, ela traz 2 dimensões, né? O que é geral para solicitantes de refúgio, refugiados, todos, independente da motivação, e o que é específico. Então, no que diz respeito ao âmbito geral, tem 2 questões que são centrais no Brasil como um todo e que parte da política estatal, né, de se movimentar em relação a isso. Que, é o combate à homo-lesbo-transfobia, que no Brasil é muito grande, né? Então a gente sabe que também tem tido, apesar de um governo muito, né, reacionário, muito conservador, muito retrógrado que nós tivemos, mas o Brasil ele tem avançado nas questões de... Né, quando a gente olha o Brasil como um todo ao longo dos últimos anos, tem avançado nas questões de combate à homofobia e à lesbofobia, bifobia, transfobia, mas isso é algo que precisa continuar a ser feito, né? Tanto no âmbito do executivo, legislativo, judiciário, mas também da própria sociedade civil. E o combate à xenofobia também, que no Brasil a gente tem visto casos assim assustadores, casos horrendos recentemente,
contra imigrantes, contra refugiados. Então, essas duas áreas, cabe ao poder público, cabe ao Estado brasileiro atuar para combater, para diminuir tanto a xenofobia como a homofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia. Mas daí, no que diz respeito especificamente a essa pauta da orientação sexual e da identidade de gênero, tem algumas questões também que podem e que deveriam ser feitas. O primeiro é que o processo de solicitação de refúgio é muito demorado ainda no Brasil. Então, é importante que se reduza essa quantidade de anos que as pessoas esperam para serem reconhecidas. Mas aí faço um parênteses, né? O Brasil, mais uma vez, tem um posicionamento interessante, porque solicitantes de refúgio no Brasil, ou seja, antes de terem os seus casos reconhecidos, eles podem trabalhar formalmente no Brasil. Eles tiram um CPF e, com isso, eles podem ter carteira de trabalho. Isso é bastante interessante. Em outros países, como a Inglaterra, como a Espanha, por exemplo, eles não são possibilitados de trabalhar no mercado formal antes de serem reconhecidos como refugiados. Tá? Mas, é claro, é preciso se diminuir esse tempo, né, do processo. Isso passa pela contratação de mais oficiais de elegibilidade, né, de incrementar, de aumentar, de melhorar o CONARE. Inclusive, saíram algumas declarações há poucos dias sobre como foi, na verdade, no último governo, reduzido o número de funcionários que atuam nessa área. Então, é um desafio agora para esse novo governo de aumentar essa área, porque o Brasil tem recebido mais solicitações de refúgio do que recebia há 5 a 10 anos atrás. Então, claro que a máquina estatal que cuida dessa área também precisa crescer para dar conta dessa demanda. Uma outra questão interessante é treinamentos específicos sobre orientação sexual e identidade de gênero para o CONARE, que é, né, o órgão que decide sobre essas questões no Brasil, e para a sociedade civil. Isso tem sido feito, o CONARE tem dado treinamento para os seus funcionários, e com parcerias, inclusive, às vezes, da sociedade civil. Eu não sei com que regularidade, né? Então, um dos pontos que eu sempre levanto é que, assim, não basta dar um treinamento uma vez para falar, nós demos o treinamento, né? Tem que ser um treinamento que é contínuo, ou seja, que é constante, que traga novas questões, até porque tem uma rotatividade de oficiais de elegibilidade, então todos precisam estar, né, treinados. E aí, vou fazer um parênteses que, inclusive, um colega de vocês, da Unesp de Franca, me convidou uma vez para assistir a um desses treinamentos específico sobre orientação sexual e identidade de gênero do CONARE, porque era durante a pandemia, então foi virtual, e eu assisti. E eu achei muito interessante, foi um treinamento de 2 dias, específico sobre essa questão, mas quem dá esse treinamento também precisa ser uma pessoa que entenda do assunto. Por que eu tô falando isso? Era uma pessoa extremamente capacitada em questões de orientação sexual e de identidade de gênero, tanto por questões pessoais como pela atuação pública, pela atuação política, mas era uma pessoa que não tinha entendimento algum sobre refúgio e sobre o processo de solicitação de refúgio. Então, é um treinamento que foi muito interessante, porque pode ser que esses oficiais do CONARE nunca tivessem tido contato com questões de orientação sexual e de identidade de gênero, então certamente foi muito válido. Mas se fosse um treinamento mais específico, né, não só sobre orientação sexual e identidade de gênero, mas sobre as implicações disso no sistema de refúgio, eu acho que teria sido mais interessante, mais adequado, um treinamento né, mais preciso em relação a isso. Mas, né, resumindo essa questão, existem instrumentos, eu só acho que eles têm que ser um pouco mais qualificados, talvez, e mais constantes, né, mais periódicos. Mas também tem outras questões que daí precisariam ser levantadas também, né? Tem uma dificuldade grande para os próprios solicitantes de refúgio conseguirem falar sobre esse tema. Então, há uma necessidade de se prover lugares seguros para essas pessoas, para elas terem certeza de que elas podem revelar isso para a Polícia Federal e que elas não vão ser perseguidas no Brasil em relação a isso. Nesse sentido, a Acnur lançou uma cartilha há alguns anos atrás, explicando isso em vários idiomas, não só para as organizações, mas também para os próprios solicitantes.
Tem questões de inserção no mercado de trabalho, que daí a gente teria que fazer questões políticas mais específicas também. E mesmo uma questão de linguagem inclusiva nos formulários, né, na hora de preencher o gênero, não ter só gênero masculino e feminino, na hora de perguntar estado civil, a pessoa pode ter um parceiro ou uma parceira, mas no país de origem isso não ser considerado como um relacionamento, né, como um estado civil de casado ou de união estável. Então essas questões também são bastante importantes. E aí, nesse sentido, eu recomendo Parece que eu tô fazendo autopromoção, né? Mas é que pra quem tiver interesse no tema, tem um artigo que eu também publiquei em 2016 no Cadernos Obmigra, que é exatamente sobre isso. Não é um artigo acadêmico, é um artigo bem específico sobre desafios no atendimento, acolhida e integração local para refugiados. Inclusive, nesse título, eu coloco refugiados LGBT, porque o público era quem trabalha com política pública, então LGBT fazia mais sentido. E aí eu vou discorrendo sobre e mencionando a bibliografia específica sobre tudo que pode ser feito para melhorar essas questões, tanto por parte do poder público como por parte da sociedade civil. Uma das questões centrais, mais uma vez eu retomo isso, é a questão das redes de apoio, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma ONG interessantíssima, que é a LGBT+ Movimento, que dá esse apoio né, em questões da solicitação do refúgio, em questões psicológicas, em questões de moradia, de inserção no mercado de trabalho, mas mais importante de tudo, eu acho que o diferencial do trabalho delas é porque elas falam também das redes afetivas, que é necessário se criar afeto, né? Então, entre brasileiros, brasileiras, solicitantes de refúgio. E isso é o que a gente vê que realmente faz a diferença e falta ainda no Brasil, apesar da LGBT+ Movimento, apesar de outras iniciativas em São Paulo, em outros lugares do Brasil, ainda tem muito mais a ser feito nesse sentido das redes de apoio, né? De se criar essas redes, seja por parte do poder público, seja por parte da sociedade civil. Certo, Vitor, muito legal isso. E eu queria aproveitar para te perguntar justamente sobre essa questão do interesse crescente no tema, né? Se a gente pode realmente ver uma crescente no interesse nessa temática e na proteção de pessoas em situação de refúgio por motivos de orientação sexual, de identidade de gênero, se isso é algo apenas refletido principalmente no Acnur e nas organizações internacionais, ou existe também uma resposta muito grande por parte da sociedade civil? Você já citou algumas políticas e algumas propostas, mas eu queria entender se esse interesse está crescendo da maneira que deveria ou da maneira que merecia, de certa forma. Eu acho que tanto no Brasil quanto no exterior tem crescido de maneira geral o interesse nesse tema. Então, quando a gente vê o número de publicações, por exemplo, acadêmicas sobre isso, elas explodiram em 2015. A partir de 2015, muita gente começa a publicar sobre isso. O governo brasileiro começa a prestar mais atenção também, em especial, né, pelo movimento ali da sociedade civil e das organizações internacionais. Então, o próprio Acnur, ele passa tem um histórico, né, do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, em relação a esse tema. Então, lá em 2002, eles lançam algumas diretrizes de proteção internacional referentes a gênero, referentes a grupo social específico, em que eles mencionam, na época o termo usado era homossexuais e transgêneros, eu acho. Depois eles vão aumentando e qualificando esse posicionamento num outro documento de 2008 e depois num documento final, numa diretriz de proteção em 2012. Então, o Acnur como um todo tem dado mais atenção a essas especificidades. O Acnur brasileiro também, em especial por parte de alguns funcionários, algumas funcionárias ali dentro do Acnur, alguns que já nem estão mais no Acnur Brasil, que, por se identificarem como gays, como lésbicas, levantaram também essa pauta ali na organização internacional. Então, é interessante também analisar isso, como que às vezes são as demandas pessoais que fazem com que políticas, com que ações sejam tomadas, né? Mas o Acnur, no Brasil, ele tem se posicionado em relação a isso, tem feito uma série de parcerias. Eu já falei da cartilha que foi lançada há alguns anos atrás,
tem feito parcerias com a sociedade civil. Eu acho, inclusive, que tem uma parceria aqui com a LGBT+ Movimento, que é a organização da sociedade civil no Rio de Janeiro, que eu mencionei anteriormente. O levantamento de dados, que saiu no Brasil em 2018, foi uma parceria Acnur-Conari, mas muito mais porque o Acnur se dispôs a fazer esse levantamento e a divulgar esses dados por parte do Conari. E o Acnur tem também tem se posicionado na sociedade civil, tem dado treinamentos, tem se inserido nessa questão. Então, em relação aos atores internacionais, sem dúvida alguma, tem crescido bastante essa discussão, em especial porque tem crescido a demanda também no Brasil, né? Com uma chegada maior de imigrantes e solicitantes de refúgio, também tem um número maior, né, que solicitam refúgio por questões de orientação sexual e identidade de gênero. Então vem a resposta também das organizações internacionais, não só a Acnur, tá? Eu tô citando a Acnur porque, obviamente, é a que está mais diretamente envolvida, mas de outras organizações internacionais também. Quando a gente olha para o cenário nacional, especificamente, vale lembrar que esses dois temas, né, que a gente está trabalhando aqui hoje em intersecção, ou seja, direitos sexuais e os direitos migratórios, direitos humanos de uma maneira geral, eles são alvos da política, né, de extrema-direita. Então, eles foram constantemente alvos ao longo dos últimos anos no Brasil. E não só no Brasil, né? Quando a gente olha para a ultradireita, para a direita mais conservadora, são sempre as questões migratórias, as questões de gênero e de sexualidade que são atacadas com mais intensidade primeiramente. Mas o que é interessante de se analisar é que, apesar disso, no Brasil houve uma resistência por parte dos órgãos. Então, o próprio Conari resistiu até onde pôde, né, a essas mudanças da política nacional e tem continuado a trazer esse tema a debater. Como eu falei para vocês, esse treinamento que eu assisti dos oficiais do Conari foi durante a pandemia, foi 2020 ou 2021. Né? Então, eles estavam dando um treinamento específico sobre orientação sexual e identidade de gênero, a própria divulgação dos dados no final de 2018. Então, tentando resumir, né, tudo o que eu falei em relação a essa pergunta, esse tema tem crescido, tanto por parte da sociedade civil, como por parte do Brasil, em termos de Estado, como no cenário internacional, mas claro que ainda tem muita coisa a ser feita. Não é só porque o tema está mais visível e está sendo mais debatido que está bom. A gente ainda tem outros tantos desafios a superar, outras tantas políticas públicas e outras tantas discussões a serem feitas e implementadas, tá? Professor, então, acredito que tenhamos falado sobre tudo que queríamos ouvir. Pelo menos eu, pude ter uma ideia muito maior sobre o quanto essa questão do refúgio por orientação sexual é ampla, atual e também antiga. Eu consegui ter uma dimensão bem maior sobre. E agora vamos passar para as considerações finais. Primeiro passo para o meu colega Bruno. Professor, queria agradecer pelo tempo disponibilizado, pelas explanações que o senhor fez. Agradecer, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante de ouvir. E só agradecer mesmo pelo tempo, pelas explicações. E agora o Léo fala com você. Bom, eu queria agradecer ao nosso ouvinte por estar aqui com a gente mais um episódio, esse episódio de estreia da 5ª temporada, muito especial. Agradecer aos meus colegas Brunos aí por estar comigo nesse episódio e agradecer ao Vitor pela troca aqui de conhecimento. Achei muito interessante o tema, a gente já tinha conversado bastante sobre, mas foi muito interessante ter esse tema especial só para falar sobre o seu tema, achei muito interessante. E eu queria te passar a palavra então para dar suas considerações finais, passar algum conteúdo que você acha interessante, enfim, fica à vontade aí para fazer como quiser e até a próxima para os nossos ouvintes. Muito obrigado, gente. Brunos e Leonardo, parabéns pelo podcast. Eu acho que é super importante, super interessante essa iniciativa, em especial nas relações internacionais, de extrapolar os muros acadêmicos, né, a Torre de Marfim, e trazer os conteúdos atuais, interessantes, de uma maneira mais direta, mais próxima, assim. Então, parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Muito obrigado por terem dado essa oportunidade também de falar um pouco mais sobre a minha pesquisa, que eu tenho me debruçado nos últimos quase 10 anos sobre isso. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Fico à disposição também, se alguém quiser entrar em contato depois,
se precisar de alguma bibliografia ou quiser alguma recomendação, enfim, é fácil de me encontrar também nas redes sociais ou por e-mail. E só para concluir, assim, então, como vocês colocaram, né, é um tema que, apesar de ser atual, ainda ter um desconhecimento muito grande, também já tem sido feitas coisas, né, tem sido estudado há algum tempo. O Brasil tem sido pioneiro não só nos termos como eu ressaltei, né, em algumas questões do processo de solicitação de refúgio, né, desde o começo o Brasil tem tido um protagonismo nessa temática e um protagonismo acadêmico também, apesar da nossa produção de conhecimento não ser tão conhecida lá fora, porque a gente escreve majoritariamente em português, né, e no cenário internacional se lê muito mais em inglês do que em qualquer outra língua, mas a abordagem brasileira, esse tema, tem se mostrado muito interessante também. E por que eu digo isso? Porque, no geral, essa área é dominada pelos estudos do direito. E os estudos da área do direito, como eu já mencionei anteriormente, eles possuem algumas consequências, algumas limitações, como, por exemplo, só considerar, no geral, os solicitantes de refúgio e refugiados como seres sexuais e não como seres humanos, com suas interseccionalidades, no que diz respeito à nacionalidade, a gênero, religião, idade, entre outros. E a produção acadêmica brasileira, ela tem levado a discussão para esses pontos, não só o meu trabalho, mas de outros tantos colegas na antropologia, na sociologia, na comunicação e mesmo nas relações internacionais. Então, eu acho que, para fechar, né, como última mensagem, que eu queria dizer o seguinte: é muito importante debater esse tema, claro, mas também é muito importante a maneira como a gente aborda esse tema, né? Não reduzindo a vida dessas pessoas apenas a sua orientação sexual, apenas a sua identidade de gênero, não criando essa hierarquia cultural entre civilização e barbárie, que é muito comum nas relações internacionais. E, mais do que tudo, vendo essas pessoas, e aí, né, seja para os internacionalistas de sucesso que vão trabalhar no poder público, que vão trabalhar nas organizações internacionais, que vão trabalhar na sociedade civil, que vão para a academia, enfim, para todas as áreas, ter um olhar que é um olhar que não é um olhar vitimizante, ou seja, olhar para solicitantes de refúgio, para imigrantes, para refugiados, refugiadas, como seres humanos, de fato, como pessoas com seu poder de agência, ou seja, pessoas que podem estar num momento de muita fragilidade, podem estar num momento de vulnerabilidade social, mas que não são meras vítimas, né? Eles estão vitimizados devido ao contexto, devido ao que eles passaram. Mas se a gente olha para eles como vítimas, né, é empobrecedor, cai ali numa situação de que eles têm que aceitar tudo o que é proposto, e não é bem isso. Mais importante, quando a gente trabalha com esses temas, né, seja os temas da ordem de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, seja com os temas migratórios ou de refúgio, é saber o que as pessoas querem, né? O que esses interlocutores querem, o que eles esperam. Seja na academia, né, esse movimento de escuta ativa, de alteridade, seja no poder público, seja na sociedade civil, seja nas organizações internacionais, né? Olhar para essas pessoas e perguntar, mas o que vocês acham que tem que ser feito para vocês? O que vocês querem de política pública? O que vocês acham que tem que ser feito? E não simplesmente o pesquisador ou o político ou o trabalhador humanitário indo lá e impondo o que acha que deve ser feito. Então, eu ressaltaria aqui não só a importância de se abordar esse tema, mas como a gente aborda, né? Que a gente faça isso de uma maneira que é interseccional, né? Levando em consideração todos esses marcadores sociais da diferença, mas sem cair numa vitimização, num vitimismo, né? Entendendo que, sim, essas pessoas, elas são vitimizadas, mas elas são vulnerabilizadas, mas que elas não são meramente vulneráveis ou vítimas, ou seja, que elas têm poder de agência e que o mais importante sempre, independente do que a gente vá fazer, de como a gente vá trabalhar, é ouvi-las, é escutá-las atentamente para que as demandas delas mesmas sejam trazidas à tona. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelas oportunidades de falar sobre refúgio por motivos de orientação sexual e parabéns pelo podcast de vocês.
Muito obrigado por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, o Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes ou episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Para além disso, não esqueça de dar uma olhada aqui na descrição do episódio, onde a gente sempre deixa alguns links relacionados ao tema da vez.